Olá, seja bem-vindo a mais um audiobook do livro Além do Princípio de Prazer, de Sigmund Freud. Estamos no capítulo 3. Caso você queira ver o audiobook completo, link na descrição. Capítulo 3. 25 anos de trabalho intenso trouxeram consigo uma mudança nas metas imediatas da técnica psicanalítica, que hoje são inteiramente diferentes do que eram no começo. De início, o médico analista não podia aspirar a outra coisa senão descobrir o inconsciente oculto ao paciente, combiná-lo em suas partes e, no devido momento, comunicá-lo. A psicanálise era, sobretudo, uma arte interpretativa. Visto que isso não resolvia a tarefa terapêutica, logo se apresentou o propósito imediato de obrigar o paciente a confirmar a construção por meio de sua própria memória. Nesse empenho, a ênfase principal recaía sobre as resistências do paciente. A arte consistia agora em descobri-las o quanto antes, mostrá-las ao paciente e levá-lo mediante influência humana. Aqui é o lugar da sugestão atuando como transferência, a desistir delas. Porém, ficou cada vez mais claro que a meta estabelecida, a tomada de consciência acerca do inconsciente, tampouco era plenamente atingível por esse caminho. O doente não consegue lembrar de tudo o que nele está recalcado, talvez precisamente não o essencial, e assim não fica persuadido da exatidão da construção que lhe é comunicada. Ele é antes obrigado a repetir o recalcado como uma vivência presente, em vez de, como o médico preferia, recordá-lo como uma parte do passado. Essa reprodução, que surge com fidelidade indesejada, sempre tem por conteúdo uma parte da vida sexual infantil, ou seja, do complexo de Édipo e de suas ramificações, e geralmente se passa no âmbito da transferência, isto é, da relação com o médico. Quando se chega a esse ponto do tratamento, pode-se dizer que a neurose anterior foi substituída por uma neurose de transferência nova. O médico se esforçou em limitar ao máximo a esfera dessa neurose de transferência, forçar a lembrança do maior número de coisas possíveis e admitir que o mínimo possível se repita. A proporção que se estabelece entre lembrança e reprodução é diferente em cada caso. Em geral, o médico não pode poupar o paciente analisado dessa fase do tratamento. Precisa permitir-lhe que reviva certa parte de sua vida esquecida e cuidar para que se conserve um grau de supremacia, graças ao qual a realidade aparente seja sempre reconhecida como reflexo de um passado esquecido. Se isso funciona, ganha-se a convicção do paciente e o sucesso terapêutico que dela depende. Para achar mais compreensível essa compulsão à repetição que se manifesta durante o tratamento psicanalítico dos neuróticos, é preciso livrar-se, sobretudo, do erro de que, ao combater as resistências, se está lidando com a resistência do inconsciente. O inconsciente, isto é, o recalcado, não oferece absolutamente nenhuma resistência aos esforços do tratamento e nem sequer aspira a outra coisa senão, opondo-se ao fato de que pesa sobre ele chegar até a consciência ou até a descarga por meio da ação real. A resistência que ocorre no tratamento tem origem nas mesmas camadas e sistemas superiores da vida psíquica que no passado efetuaram o recalcamento. Porém, visto que os motivos das resistências e mesmo elas próprias, conforme o comprova a experiência, são de início inconsciente no tratamento, somos advertidos a retificar uma inadequação de nossa linguagem. Escapamos à falta de clareza quando não opomos o inconsciente e o consciente, e sim o recalcado e ou eu coerente. Muitas coisas no eu são com certeza elas próprias inconscientes, precisamente aquelas que podemos chamar de núcleo do eu. Cobrimos apenas uma pequena parte delas com o nome de pré-consciente. Depois de substituir uma linguagem meramente descritiva por uma sistemática ou dinâmica,
Podemos dizer que a resistência dos analisandos tem origem no seu eu, e então compreendemos de imediato que a compulsão à repetição deve ser atribuída ao recalcado inconsciente. É provável que essa compulsão não tenha podido se manifestar até que o solícito trabalho do tratamento tenha afrouxado o recalcamento. Não há dúvida de que a resistência do eu consciente e pré-consciente se encontra a serviço do princípio de prazer. Afinal, ela quer poupar o desprazer que seria lhe causado pela liberação do recalcado, e nosso esforço se dirige no sentido de obter tolerância para esse desprazer, apelando ao princípio de realidade. Porém, em que relação com o princípio de prazer se encontra a compulsão à repetição, a expressão de força do recalcado? Está claro que a maior parte do que a compulsão à repetição faz a pessoa reviver deve causar desprazer ao eu, pois afinal, traz à luz atividades de moções de impulso recalcadas. Mas esse é um desprazer que já reconhecemos, que não contradiz o princípio de prazer. É desprazer para um sistema e, ao mesmo tempo, satisfação para o outro. No entanto, o fato novo e notável que agora precisamos descrever é que a compulsão à repetição também traz de voltas aquelas vivências do passado que não contêm qualquer possibilidade de prazer, que também naquela época não podem ter sido satisfações, nem mesmo de moções de impulso recalcadas desde então. O primeiro florescimento da vida sexual infantil estava destinado ao declínio em virtude da incompatibilidade de seus desejos com a realidade e a insuficiência do estágio de desenvolvimento infantil. Esse florescimento sucumbiu nas ocasiões mais penosas, em meio a sensações profundamente dolorosas. A perda do amor e o fracasso deixaram um dano permanente na autoconfiança sob a forma de uma cicatriz narcísica, o que, segundo minha experiência e também conforme as explicações de Marcinovsky, é a mais forte contribuição ao frequente sentimento de inferioridade dos neuróticos. A criança não conseguiu levar a investigação sexual a uma conclusão satisfatória, pois seu desenvolvimento corporal colocou barreiras a ela. Daí a queixa posterior. Não consigo terminar nada, nada dá certo para mim. A ligação terna estabelecida na maioria das vezes com o progenitor do sexo oposto sucumbiu à desilusão, à vã espera por satisfação, ao ciúme pelo nascimento de outra criança, fato que provou inequivocadamente a infidelidade do amado ou da amada. A própria tentativa, empreendida com seriedade trágica, de produzir ela mesma uma criança dessas, fracassou de maneira vergonhosa. A retirada da ternura dispensada ao pequeno, a exigência intensificada da educação, palavras sérias e um castigo ocasional finalmente lhe revelaram toda a extensão do desdém que lhe coube. Há aqui alguns poucos tipos que retornam de maneira regular de como se coloca um fim ao amor típico desses períodos da infância. Todas essas ocasiões indesejadas e situações afetivas dolorosas são repetidas e reanimadas com grande habilidade pelos neuróticos na transferência. Eles aspiram à interrupção do tratamento inacabado, sabem obter outra vez a impressão de desdém, sabem forçar o médico a pronunciar palavras duras e ter um comportamento frio com eles. Encontram os objetos apropriados para seu ciúme, substituem a criança ardentemente ansiada da época primordial pela intenção ou pela promessa de um grande presente, que na maioria das vezes se torna tão pouco real quanto aquela. Nada disso tudo pôde dar prazer outrora. Poderíamos pensar que hoje, quando surgisse nos sonhos ou como uma lembrança, deveria provocar um desprazer menor do que se tomasse a forma de uma vivência nova. Naturalmente, trata-se da ação de impulsos que deveriam conduzir à satisfação, só que de nada serviu a experiência de, em vez disso, também no passado, apenas terem trazido desprazer. Apesar disso, ela é repetida,
uma compulsão impele a tanto. A mesma coisa que a psicanálise mostra nos fenômenos transferenciais dos neuróticos também pode ser encontrada na vida de pessoas não neuróticas. No caso destas, dá a impressão de um destino que as persegue, de um traço demoníaco em seu viver. E desde o início, a psicanálise considerou tal destino como sendo em grande parte preparado pela própria pessoa e determinado por influências da primeira infância. A compulsão que aí se manifesta não se distingue da compulsão à repetição dos neuróticos, ainda que essas pessoas nunca tenham dado sinais de um conflito neurótico solucionado mediante formação de sintomas. Assim, conhecemos pessoas para quem todas as relações humanas têm o mesmo desfecho, benfeitores que, depois de algum tempo, são abandonados rancorosamente por cada um de seus protegidos, por mais diferentes que estes possam ser. Ou seja, pessoas que parecem destinadas a sofrer toda a amargura da ingratidão. Homens para quem toda a amizade acaba com a traição do amigo. Outros que repetem incontáveis vezes em sua vida o processo de elevar outra pessoa a uma posição de grande autoridade, para si mesmo ou também para o público, e que, depois de um tempo contado, derrubam eles próprios essa autoridade a fim de substituí-la por uma nova. Amantes para quem toda a ligação terna com uma mulher passa pelas mesmas fases e leva ao mesmo fim, etc. Admiramo-nos apenas pouco com esse eterno retorno do mesmo, quando se trata de um comportamento ativo da pessoa em questão e quando descobrimos o traço de caráter imutável de sua natureza que precisa se manifestar nas repetições das mesmas vivências. Exercem um efeito muito mais forte sobre nós aqueles casos em que a pessoa parece vivenciar alguma coisa passivamente, sobre a qual não lhe cabe influência, quando, no entanto, sempre vivencia apenas a repetição do mesmo destino. Pense, por exemplo, na história daquela mulher que se casou 3 vezes sucessivas com homens que adoeceram pouco tempo depois e que tiveram de ser cuidados por ela até a morte. A figuração poética mais comovente de semelhante traço fatídico foi dada por Tasso, na Epopeia Romântica, Jerusalém Libertada. Sem saber, o herói Tancredo matou sua amada Clorinda quando ela lutou com ele vestindo a armadura de um cavaleiro inimigo. Depois de seu enterro, ele entra na sinistra floresta mágica que intimida o exército dos cruzados. Ali ele parte em duas uma Ali ele parte em duas uma árvore alta com uma espada. O sangue jorra do corte da árvore, e a voz de Clorinda, cuja alma estava presa nessa árvore, o acusa de ter novamente prejudicado sua amada. Diante de tais observações extraídas do comportamento na transferência e no destino das pessoas, encontraremos a coragem para a hipótese de que na vida psíquica realmente há uma compulsão à repetição que se coloca acima do princípio do prazer. Agora também estaremos inclinados a relacionar com essa compulsão os sonhos dos neuróticos acidentados e o incitamento para brincar da criança. No entanto, precisamos dizer a nós mesmos que só em casos raros podemos apreender puramente, sem a ajuda de outros motivos, os efeitos da compulsão à repetição. No caso da brincadeira infantil, já acentuamos que sua origem admite outras interpretações. A compulsão à repetição e a satisfação poderosa direta dos impulsos parece se entrelaçar aí em íntima comunhão. Os fenômenos da transferência estão manifestamente a serviço da resistência do eu, que insiste no recalcamento. A compulsão à repetição, da qual o tratamento queria fazer uso, é, por assim dizer, puxada para si pelo eu, que quer se aferrar ao princípio de prazer. Nisso que se poderia chamar de compulsão do destino, muitas coisas nos parecem compreensíveis por meio da reflexão racional, de maneira que não se sente a necessidade de instaurar um novo e misterioso motivo. O mais insuspeito
É talvez o caso dos sonhos com acidentes. Mas pensando melhor, é preciso admitir que também nos outros exemplos, o estado de coisas não é abrangido pela ação dos motivos que conhecemos. Restam coisas suficientes para justificar a hipótese da compulsão à repetição, e esta nos parece mais originária, mais elementar e mais determinada pelos impulsos do que o princípio de prazer, que ela desloca para o lado. Porém, se existe uma tal compulsão à repetição no psíquico, gostaríamos de saber algo sobre a função a qual corresponde, sob que condições pode se manifestar e em que relação se encontra com o princípio de prazer, ao qual, no fim das contas, atribuímos até agora o domínio sobre o fluxo dos processos excitatórios na vida psíquica.